Certo dia, ao regressar do trabalho, Lana encontrou um pequeno bilhete grudado na geladeira que dizia: "Não esqueça o leite." Lana ficou olhando para o bilhete, pensando e achando aquilo muito estranho. Aquela não era sua letra ou de qualquer outra pessoa que conhecia. Lana morava sozinha. Sempre morou desde que mudou para aquele pequeno apartamento 6 meses atrás. Ela ainda pensou que talvez tivesse escrito distraidamente e esquecido. Mas os bilhetes não pararam. Continuaram chegando e Lana finalmente resolveu chamar a polícia e contar do intruso e dos bilhetes. De nada adiantou. Segundo a polícia, certamente era alguém conhecido a quem Lana havia dado uma cópia da chave. E que o melhor a fazer era trocar a fechadura. Apesar de não ter namorado ou amigo e nem sequer receber visitas, Lana ouviu o policial e naquele mesmo dia providenciou a troca da fechadura. Porém, no final daquela semana, os bilhetes voltaram a aparecer, ainda mais específicos. Você deixou a janela destrancada. Um outro dizia: verifique a luz do corredor. Está piscando de novo. Bilhetes simples, mas precisos e perturbadores, que Lana não fazia a menor ideia de quem escrevia. Na segunda-feira seguinte, Lana acordou e encontrou um novo bilhete grudado no espelho do banheiro. Ele observa você durante a noite do canto do quarto. Lana congelou. Quase não conseguia respirar de tanto pavor ao notar que o canto do quarto estava sempre na sombra, fora do alcance da fraca luminária sobre a mesinha de cabeceira. Aquele bilhete era sem dúvida a confirmação de que alguém realmente entrava e saía do seu apartamento a qualquer hora do dia ou da noite. Mas como? E quem podia ser? Apavorada, Lana amassou o bilhete e resolveu dormir com as luzes acesas. Os dias passaram. Lana permaneceu vigilante, examinando cada canto, cada sombra e cada ruído. Lana resolveu preparar algumas armadilhas. Espalhou farinha frente à porta do apartamento e do quarto. Ninguém entrou ou saiu. Deixou seu telefone gravando toda a noite enquanto dormia. Nada foi gravado. Porém, os bilhetes não pararam. Continuaram chegando e agora colocados em lugares cada vez mais inesperados. Presos na parte interna da cortina do chuveiro. Dobrados no bolso do casaco. Cada vez mais ousados e, de certa forma, acusatórios. Por que você não acredita em mim? Ele está mais perto do que você pensa. Pare de ignorar os sinais. Lana voltou a ligar para a polícia, que dessa vez chegou procurando por impressões digitais ou qualquer outra coisa além dos bilhetes. Nada foi encontrado. Infelizmente, os bilhetes continuaram aparecendo. Lana pensou em mudar, mas não era possível. Todo o pouco dinheiro que havia guardado tinha sido usado no aluguel daquele apartamento. Apavorada, Lana desistiu do quarto e passou a dormir no sofá da sala com todas as luzes acesas e a TV ligada. Dormir, no entanto, era quase impossível. O medo e a sensação de insegurança e de que alguém lhe observava era quase insuportável. Além dos bilhetes que continuavam aparecendo, Lana começou a notar outras coisas. Uma caneca ligeiramente fora do lugar, uma porta aberta que jurava ter deixado fechada e as luzes acesas que sempre apagava antes de sair. Os dias passaram e os bilhetes continuaram aparecendo sem que Lana ou a polícia pudessem fazer alguma coisa. Numa noite, à volta do trabalho, Lana encontrou o apartamento mergulhado na escuridão. A energia tinha acabado. Provavelmente dada a tempestade que tinha caído durante todo o dia. Usando a lanterna do telefone, Lana entrou bem devagar, checando cada canto do apartamento. Ao retornar à sala, Lana viu algo que lhe fez estremecer. Grudado na parte interna da porta do apartamento estava um outro bilhete que dizia: pare e vire. Por alguns segundos, Lana ficou paralisada de terror, sem saber se corria para fora do apartamento ou virava.
Seu coração batia acelerado. Suas mãos tremiam de tal maneira que quase não conseguia girar a luz da lanterna ao redor da sala. E pela primeira vez, Lana viu o intruso, o responsável pelos bilhetes e de mexer em suas coisas. Parado frente à porta do quarto, estava uma figura escura e imóvel, lhe olhando com os olhos que Lana jamais viu igual. Lana ainda tentou correr, mas não foi possível. Suas pernas pareciam blocos de gelo grudados ao piso. Naquele instante, a figura deu um passo lento em direção a Lana, que continuava paralisada, sem forças para mover. E a figura deu um outro passo. E outro. E outro. O grito da pobre Lana ecoou por quase todo o edifício. Poucos minutos depois, Lana foi encontrada estirada no centro da sala do apartamento, totalmente descontrolada e toda machucada. Segundo a polícia, ao lado de Lana estava um pequeno bilhete que dizia: "Eu disse para você acreditar em mim." Quem era o intruso ou quem escreveu os bilhetes? Até hoje continua um mistério inexplicável.